Foi. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós tivemos um probleminha, a câmera estava virada. Vocês podem dar um ok aí se agora tá tudo bem. Nós vamos esperar vocês entrarem. Deus abençoe a noite de todos. Pode falar. Irmãos, é tudo ao vivo, né? E hoje a gente não tá com a Laura aqui para dar um empurrãozinho. Hoje o cara da técnica aqui, o irmão da técnica é o Vitor, né? O Vitor e o Thor, né? Vocês já ouviram o Thor saudando os irmãos aí. Só estamos esperando. Nós vamos esperar os irmãos entrarem para nós começarmos o nosso estudo de hoje, irmãos. A Laura lá em Caçapava, ela vai postar para nós. Eu vou ficar assim mesmo para eu ver aqui os comentários. Boa noite, irmãos. Agora eu acho que deu certo, né? Estamos felizes, a gente fica ansioso, né? O Cláudio já disse pra gente ter calma aí, né? É que a gente fica desejoso para fazer da melhor maneira possível, para que todos fiquem felizes e possam compartilhar. Entra aí, ó, pega esse link aí que a Laura colocou, mande para as pessoas, para os seus grupos aí no WhatsApp, para que as pessoas participem com a gente, viu? Estamos felizes. Esteja bem preparados, soldados de Deus. Esse é o tema da célula de hoje e a Renata ela vai fazer uma leitura e assim nós vamos devagarzinho, nós vamos atingir o objetivo que é fazer com que as pessoas tomem posse da palavra de Deus, principalmente desse texto que nós vamos fazer menção hoje de Efésios 6, Efésios 6 de 10 a 20, só que a Renata só vai ler Efésios 6 do versículo 10 ao 12 e depois vocês lêem em casa e a gente vai comentando essas armas que Deus colocou à nossa disposição. Nós falamos da arma da fé no domingo e esse estudo ele vai falar do soldado de Deus, né? Da preparação do soldado. Nós precisamos estar sempre bem preparados, porque os dias não são fáceis. Irmãos, todas as terças-feiras a Igreja Vida Plena tem células nas casas. Temos 3 células funcionando todas as terças-feiras e tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos. A nossa igreja fica no jardim, no campus de São José, e temos célula, além do campus de São José, temos mais 2 células no Jardim Mariana. Então, esses tempos que nós estamos em quarentena, nós estamos fazendo esses vídeos, né, ao vivo, para que possamos juntos compartilhar da palavra do Senhor, né? Tem sido tempo de bênção nas nossas vidas, esses estudos, tem sido tempo de aprendizado para nós. E hoje, o nosso estudo, como o Valdo já falou, esteja bem preparado, soldados de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos Efésios 6, do 10 ao 12 eu vou ler. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, nós sabemos que o reino de Deus ele tem uma cultura diferente deste reino que nós vivemos. Esse reino que nós vivemos aqui na terra é um reino caído, né? Jesus, ele veio estabelecer este reino do céu aqui na terra para mostrar para a gente como esse reino funciona. Viver o céu aqui na terra é o nosso chamado original. Jesus nos chamou para isso, né? Mas também viver esse reino é muito desafiador, porque nós temos um inimigo das nossas almas, aquele que quer destruir
aquele que veio para destruir as obras do Senhor. Então nós precisamos tomar consciência que há uma guerra espiritual muito grande, e nós, como soldados, precisamos nos abastecer dessas armas que o Senhor nos dá para vencer esta guerra. Um soldado não vai à guerra sem as suas armas. E apesar de ser uma passagem bíblica que muitos conhecem, né, sobre a armadura do cristão, é um ensinamento assim, que para nós muito importante. Um ensinamento que a gente precisa praticar todos os dias, né? Colocar em prática na nossa vida, não só ouvir, mas praticar e obedecer aquilo que o Senhor nos manda. Então, nessa guerra espiritual, irmãos, não há neutralidade, né? Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. De que lado você está, né? De que lado você escolhe estar? Nós escolhemos estar do lado do Senhor Jesus, né? Sem Cristo, o homem, ele é impotente, ele não pode fazer nada. Então, a gente precisa escolher, né, o lado que nós devemos estar. Nós devemos estar sempre do lado do Senhor Jesus, né? O nosso adversário, ele está sempre nos atacando. Ele está sempre querendo nos ver caído, desistindo das coisas. Mas o Senhor não. Ele quer nos abastecer com as armas, né? Ele quer nos deixar armados. E hoje nós vamos estudar um pouquinho dessas armas, que muitas vezes nós não utilizamos. Muitas vezes nós não damos ao Senhor a devida atenção. Então, o nosso adversário está sempre atacando, trazendo enfermidade, trazendo desestruturação familiar, né? Problemas financeiros, emocionais, problemas de relacionamento. Então o Senhor, Ele quer nos abastecer com a sua palavra, e o inimigo, o papel dele é nos destruir, nos ver para baixo, né? Sempre que eu converso com os irmãos, com as irmãs, nos aconselhamentos, eu digo, traga à memória aquilo que te traz esperança, né? Porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele quer ver a gente derrotado, falido, triste, amargurado. E o Senhor não. O Senhor quer nos ver elevado, né? Ele quer que nós estejamos de pé e firme na sua presença. Então, por isso, o Senhor, Ele nos deu vestes e armas para esta guerra. Ele nos deu essas armas. Paulo nos ensina sobre a armadura, né? Em Efésios 6:11 diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. E nós vamos estudar um pouquinho de cada arma que o Senhor nos deu. Amados, as armas do reino para esta guerra espiritual são, os irmãos já conhecem, todas elas, é um texto conhecido, mas é um momento propício que nós estamos vivendo, porque vem informações de todos os lados, cada um quer colocar em evidência a sua opinião. Às vezes nós não só falamos sobre as nossas opiniões, nós queremos impô-las, e acaba não sendo legal isso, não fica bom. Então, as armas de Deus, a palavra de Deus é a chave para tudo. Esse negócio de axiologia não funciona, isso é terreno e passa. Tudo que é terreno tem prazo de validade, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então o Senhor, Ele nos revestiu. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor é revestido das armaduras de Deus. Já são conhecidos de nós, mas nós vamos fazer menção delas novamente. O cinto da verdade. O cinto da verdade é o símbolo da prontidão para a batalha. O bom soldado, ele precisa estar preparado para a batalha. E como nós batalhamos? Nós batalhamos com a verdade. E quem é ou qual é a verdade? Jesus é a verdade. É o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos estar em Jesus. Estando em Jesus, nós estaremos sempre em prontidão para qualquer tipo de batalha que surgir. Quando você for ameaçado pelo desânimo, depressão, apatia espiritual, frieza e sentimentos similares, troque tudo isso pela verdade expressa na palavra de Deus. Jesus te ama,
está ao seu lado e tem tudo o que você precisa para te fazer um vencedor. O objetivo do Senhor é que todo ser, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se nós louvamos ao Senhor, é certo que nós estamos revestidos da verdade. O resultado disso é que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nestes dias, que parece que uns dizem uma coisa, outros dizem outras, uns dizem, cadê a igreja que ora e cura e tal. Não, nós precisamos estar cingidos com a verdade. Jesus, ele curou aqueles que foram a ele. E nós estamos nele. Então nós seremos curados e a cura nos traz a vitória. A gente vai ser, como a Renata falou, a gente tem problemas familiares, nós temos problemas emocionais, problemas financeiros, problemas profissionais. Jesus quer curar em todas as áreas. Mas para isso nós precisamos estar cingidos com a verdade. Nós precisamos viver a verdade. Se você viver a verdade sustentará. Se você viver a mentira não vai te sustentar. Porque chega uma hora, a gente não sabe o que falou para determinada pessoa, se a gente vive entre a mentira e a verdade. Então, João 8, 31 e 32 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, esses verdadeiros discípulos, se foi posto desta forma, verdadeiramente serão meus discípulos, é porque verdadeiramente também não tem discípulos. São as pessoas que vivem entre o muro da verdade e o muro da mentira. Vivem uma dupla personalidade. E nós não podemos. Nós fomos cingidos com o cinto da verdade. Nós precisamos estar de prontidão para qualquer batalha com a arma da verdade, que é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você pode ser liberto. Eu não tenho mais jeito. Tem. Jesus diz que você tem. Ele diz que conhecerão a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e você será liberto. E nós seremos libertos, nós seremos protegidos e guardados, porque essas armas são para a guerra. Então essas armas trazem defesa para as nossas vidas. Então o cinto da verdade é isso. É o símbolo da prontidão para a batalha. Precisamos estar preparados e com a palavra da verdade, porque é assim que Deus orientou, e os seus servos, os seus discípulos, os seus filhos amados precisam viver assim. O cinto da verdade, o outro a couraça da justiça. Vestir a couraça da justiça é escolher uma vida sem culpa, condenação e julgamentos. Nós estamos em Cristo. O Senhor diz que Ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. De vez em quando vem na nossa mente algumas acusações, algumas coisas que nós fizemos no passado. Às vezes vem amigos que nos conheceram no passado e lançam na nossa cara algumas coisas quando nós falamos que nós mudamos de vida, que nós aceitamos Jesus, que nós estamos vivendo debaixo da proteção, da justiça de Deus. Mas quem é você? E tal. Não, eu hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu fui revestido, porque eu escolhi Jesus. Então eu fui revestido, estou vivendo sem culpa do passado, porque o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, Ele me livra, Ele me lava de todas as culpas, as condenações e julgamentos. É a decisão de viver um padrão mais elevado. Quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, não tem jeito. Não é por arrogância, não é para se aparecer, mas se vive num padrão elevado. Porque o poder de Deus habita em nós. Então nós acabamos sendo mais elevados com amor, com humildade, com simplicidade e com a verdade de Deus. E nós vivemos essa vida elevada e a gente se sente livre, a gente se sente em paz. A gente, quando vê algumas situações que aprisionam as pessoas, a gente não se sente aprisionado, a gente se sente tranquilo, porque sabe que o Senhor está no controle de tudo, porque Ele é a nossa justiça. É viver a graça, que diante do inimigo nos faz mais que vencedores. Nós precisamos viver essa graça, esse amor foi dado por Deus, um amor incondicional, um amor, não dá para explicar
e chegar à absoluta palavra da explicação do que é o amor de Deus, porque é um amor inesgotável, é um amor cheio de compaixão, cheio de misericórdia, e nós precisamos compreender isso. E quando nós vivemos essa graça, o inimigo não nos vence mais, nós passamos a ser vencedores, porque o Senhor está pelejando por nós. É receber a justiça de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós não estávamos lá, mas nós cremos na palavra de Deus, que ela é verdadeira e absoluta. Então nós nos revestimos do cinto da verdade, a couraça da justiça, porque Deus está trabalhando em nosso favor, Ele vai julgar a sua e a minha causa. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas mãos, nós não precisamos fazer justiça com os nossos lábios, nós precisamos depender totalmente de Deus. Essa couraça da justiça é isso. Romanos 8, 33 a 35 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Ele está à direita de Deus, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, as pestes? Nada nos separa do amor de Cristo. Se estamos verdadeiramente em Cristo Jesus, essa justiça de Deus nos protege, nos guarda, e nem o mal vai vir nos suceder. E se caso formos acometidos de algum mal, é tão bom estar no Senhor que a gente continue em paz. Por isso que às vezes as pessoas naturais não entendem as pessoas espirituais, porque nós acabamos vivendo numa elevação muito diferente, nós vivemos num momento muito diferente. O estado de vida de um cristão que entende que é filho amado de Deus, que não é uma religião, é uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, isso nos faz mais do que vencedores. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita, Ele intercede por nós, e nós vamos viver momentos difíceis, sim, mas nada nos separará do amor de Cristo. Essa era a couraça da justiça. Agora mais um: calçados do Evangelho da paz. Os sapatos são essenciais à luta. Sem esse equipamento, você logo ficaria fora de combate. Sem paz no coração, nos tornamos incapazes de lutar, pois não conseguiremos raciocinar. Os irmãos lembram quando a gente fala que quando a gente fica nervoso, a adrenalina sobe e não oxigena o cérebro, daí a gente fala bobagem, a gente fala besteira. Quando as coisas voltam a normalizar, a adrenalina baixa, aí a gente percebe: nossa, como eu falei tanta besteira, eu até machuquei pessoas com o que eu falei, aí eu tenho que retroceder e pedir perdão. Então o Evangelho da Paz faz com que possamos ser pessoas pacificadoras, mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às tribulações, às guerras, em todos os momentos. Aquelas brigas que às vezes surgem dentro de casa, principalmente nesse tempo de confinamento, né? Às vezes o casal fica meio sacudo um com o outro, né? Um está acostumado com o trabalho, daí quando está em casa, a Renata disse imagina, né? Quando está em casa, o marido lava a louça de um jeito e às vezes a mulher lava de outra. Não é assim, tem que ser assado e tal. De repente gera uma briga sem necessidade nenhuma. Esse momento de confinamento que estamos é para a gente compreender melhor a paz. É viver em comunhão, tendo diferenças, mas vivendo em amor e em paz. O Evangelho nos ensina a calçarmos com o Evangelho da paz. Então nós precisamos viver esse Evangelho da paz. O que tem tirado a sua paz? Você precisa pensar nisso. O que tira a tua paz? Reflita. Se você quiser, você pode até escrever o que tira a sua paz e colocar no seu bolso, na sua carteira, e todo dia você dá uma revisada. Opa, isso tira a minha paz, aquilo tira a minha paz. Todos os dias você vai ter algo ou alguém que vai tirar a tua paz. Então, já vá preparado, calçado com o Evangelho da paz. Alguns ataques que o diabo lança sobre nós, algumas setas, alguns dardos que ele lança sobre nós. Não tema más notícias. Vira e mexe a gente passa por momentos difíceis e vem notícias ruins. Nós precisamos estar preparados com o Evangelho da paz, com Jesus, que é o príncipe da paz.
Não sofra antecipadamente. Às vezes nós sofremos demais. Nós criamos problemas na nossa mente, os problemas nunca vão vir para a realidade. Nós criamos aqui, sofremos todo o nosso ser, as pessoas que estão com a gente sofrem de algo que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Só foi trabalhado na sua mente, e aqui você pode matar isso. Não sofra por antecipação. Não se desespere por problemas financeiros. Irmãos, a gente brinca, né? O pastor Cláudio Duarte, ele já falou isso muito. Às vezes a gente bota a culpa no diabo quando chega o nosso extrato do cartão de crédito que nós gastamos, né? E o Cláudio Duarte, uma vez ele falou assim, olha, traz o seu extrato e eu vou te mostrar o CPF do inimigo. Então a gente precisa, irmãos, não se desesperar por problemas financeiros, mas nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos ser coerentes. Nós temos o nosso ministério de consultoria financeira, de apoio, de auxílio, de orientação financeira com o irmão Cláudio e a irmã Sueli. Irmãos, você pode estar precisando dele dentro da tua casa, às vezes não é na finança, é no descontrole na hora que você faz a refeição. Porque dizem que os brasileiros desperdiçam muito comida. Então, às vezes, você precisa de uma orientação nessa hora. Às vezes, nós queremos pagar de que somos o que não somos, diante de pessoas que não vão fazer diferença nenhuma na nossa vida. Então, assim, cuidado com o desespero por problemas financeiros. Não seja coagido pelos inimigos. O discernimento espiritual está no meio da igreja e ele está aflorado cada vez mais no nosso meio. Então tenha discernimento quando você estiver com as pessoas. E quem está na luz está em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus, a Bíblia diz que está diante desse mundo de trevas. Então a gente precisa tomar cuidado como nós agimos. Nós não podemos ser corrompidos, nós não podemos mentir e nós precisamos amar. Não se deixe paralisar pelo abandono. Você nunca estará sozinho. Você nunca está sozinho. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias e Ele está. Nós confessamos eles, nós vivemos a verdade, nós estamos debaixo da proteção de Deus e Ele está conosco o tempo todo. Cuidado com as fofocas. São artimanhas, ataques do inimigo. Às vezes nós ouvimos uma fofoca e quando você menos percebe, você está fofocando também. Tome cuidado com isso. O verdadeiro cristão, ele evita esse tipo de coisa. A gente às vezes começa a cair, mas a gente precisa voltar atrás para prosseguir sem fofocas. O disse-me disse, e as pessoas que se fantasiam com roupas de ovelha, é mais um cuidado que nós temos que ter. Nós precisamos buscar essa orientação. Debaixo dessa evangelho da paz, debaixo dessa paz do Senhor, nós conseguimos discernir as pessoas. Nós não ficamos julgando, analisando, não, mas nós vamos sentir quando aquela pessoa é de Deus ou não é de Deus. É por isso que nós conseguimos discernir e compreender dentro da igreja quem é ovelha do pasto do aprisco do Senhor, quem é verdadeiro discípulo, aquele que está sempre junto, estão nas celebrações, estão nas células, estão em todas as reuniões, todas as convocações da igreja, tem prazer de estar junto. Mas a gente tem frequentadores de igreja que são conhecidos como religiosos. Eu vou na igreja porque eu tenho medo de morrer para o inferno. Eu vou na igreja porque eu tenho medo de não prosperar. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo de ser mandado embora. Eu tenho medo disso ou medo daquilo. Não, nós vamos para a casa do Senhor, nós vivemos em comunhão, nós representamos o reino de Deus, porque nós já recebemos de Deus a salvação. Nós vamos porque somos satisfeitos com o Senhor. Então o Evangelho da Paz, ele tem tanta coisa boa para fazer com que você viva em paz. A esperança nossa é essa, estarmos no Senhor o tempo todo. Viva as boas novas do Evangelho da Paz. Viva o tempo todo. João 16:33, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Você veja, a Renata, a gente está conversando aqui, falando desses pontos, e de tudo que se fala dentro da nossa igreja Vida Plena, nós buscamos base bíblica. Para quê? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham a paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu e Ele habita em nós. Se Ele habita em nós, a palavra diz que Ele trabalha em favor do que esperam dEle. Nós venceremos. É por isso que na paz nós vamos vencer o tempo todo. O escudo da fé. Usar o escudo da fé significa recusar sentir-se condenado.
envergonhado ou culpado. O escudo da fé nos faz andar de cabeça erguida, não por arrogância, mas com convicção que nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, usar o escudo da fé significa recusar-se, sentir-se condenado, envergonhado ou culpado. O escudo da fé apagará qualquer míssil inflamado de dúvida, confusão, desilusão e medo. Irmãos, nós estamos na casa do Senhor e tudo se discerne espiritualmente. Nós estamos na casa do Senhor, estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Tudo se discerne com a verdade. Então, se nós nos fundamentarmos na palavra de Deus, nós vamos viver sempre tranquilos e em paz. Nenhum míssil de dúvida, de confusão, desilusão e medo vai afetar a gente. Pela fé, confie em Cristo Jesus. Ele está sempre presente para te fazer mais uma vez vencedor. Hebreus 11, 33, 34 e 38 diz assim: os quais pela fé, nós estamos falando do escudo da fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, mas eles viveram protegidos pelo escudo da fé. No Velho Testamento nós temos heróis, no Novo Testamento nós temos heróis. Hebreus 11 é a galeria da fé. Você vai ver que todos os vencedores viveram debaixo da fé, da proteção de Deus. E você precisa acreditar nisso. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus faz impulsionar dentro de nós algo que nos dá coragem, fé, para prosseguirmos e vencermos todas as batalhas de cada dia, porque a cada dia basta o seu mal, mas estando em Cristo, sendo protegidos pelo escudo da fé, nós vamos longe. E como é bom, né, termos todas essas armas que o Senhor nos deu, né, para lutarmos. Nós não estamos de mão vazia, irmãos. Nós temos o cinto da verdade, nós temos a couraça da fé, os sapatos, o evangelho da salvação, e temos mais várias armas que o Senhor nos dá. Outra arma é o capacete da salvação, porque nós temos capacidade de pensar, raciocinar e usar a nossa inteligência no máximo potencial, porque o Senhor nos fez, o Senhor nos deu essa potência, né, de podermos raciocinar e pensar de modo inteligente. Né? Nós devemos proteger a nossa mente, irmãos. Quando nós falamos de capacete para proteger a nossa cabeça, estamos falando de proteger aquilo que entra, né? Aquilo que nós pensamos e raciocinamos. E é bem pertinente aquilo que nós estamos vivenciando nesses dias, né? Quantas coisas vêm para querer encher a nossa mente de dúvida, né? Encher a nossa mente de falta de fé. Mas será que o Senhor vai me guardar? Será que o Senhor vai me proteger? Então, nós temos que usar o capacete da salvação, que a sua mente seja terra onde só Jesus ande, irmão. Em nome de Jesus, que a sua mente, somente Cristo habite na sua mente, e não os problemas, e não as notícias, as más notícias que nós ouvimos. Em Filipenses 4:8 diz assim: o que é para a gente pensar, irmãos? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. É nisso que nós devemos pensar, irmãos. Em tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, é nisso que nós devemos pensar. Isso é usar o capacete da salvação que o Senhor nos deu. Outra arma que o Senhor nos deu é a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela confirma a soberania e a imutabilidade do Senhor, né? Quando nós temos essa arma, que é a palavra de Deus, nós podemos usá-la, e a gente, para usar essa arma, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa se aprofundar
no estudo, na meditação, para que o Senhor fale conosco, porque a palavra do Senhor, ela é espada, ela é aquela palavra que penetra na divisão da alma, das medulas, né? E ela discerne aquilo que vai dentro do meu coração. Amém? Outra arma eficaz contra o mal é a oração e súplica, né? Na guerra espiritual, tudo a gente vence com oração e súplica e com gratidão, né? Se nós não orarmos, não buscarmos a Deus, não suplicarmos ao Senhor, nós não vamos conseguir. Nós precisamos utilizar essa arma, né? Que é a nossa gratidão, que é a nossa oração. E todas as armas juntas, irmãos, nós não temos como perder, nós só vamos vencer. Filipenses 4, 6 a 7 diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, ela nos traz paz, né? É a paz que excede todo entendimento. Ele vai guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. E assim nós venceremos essa guerra. Nós venceremos essa guerra espiritual com todas essas armas aí que nós estudamos hoje. Então nós temos que aplicar essa palavra no nosso coração para podermos vencer. Amados, só recapitulando, já vamos encerrar. O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a oração e a súplica. Revistam-se com as armaduras de Deus e tome parte no exército vitorioso de Deus. Quem está em Cristo Jesus vence. Vence, não vence para a nossa alegria, para a nossa glória, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Não lute despreparado. Prepare-se diariamente. Cresça em unidade. Esteja junto em comunhão com o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo e precisamos estar juntos. Então cresça em unidade. Somos um exército família e não um lobo solitário. Filipenses 2,2 diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Você vê, irmão? Unidade. Cristo é a cabeça. É de Cristo que vem tudo para que o nosso corpo exercite e pratique coisas boas, atitudes boas. Nós estamos aqui para amar a Deus e as pessoas. Nós precisamos usar todas essas armas que Deus nos deu para ajudarmos e abençoarmos as pessoas. Efésios 5:21 para encerrar. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, às vezes é difícil conviver com as pessoas, mas a palavra de Deus diz que é para a gente ter paciência, para a gente sujeitar por amor a Cristo. Então vamos ter paciência uns com os outros. Na igreja às vezes tem pessoas assim complicadas, mas nós vamos na paz, na paciência, no amor do Senhor, nós vamos viver essa unidade. E um dia, irmãos, que é o que nós mais esperamos, um dia vai soar uma trombeta. E um povo diferente vai desaparecer desta terra. E esse povo é o corpo de Jesus Cristo. É a igreja de Cristo que está aqui na terra, obedecendo e seguindo a sua verdade. Estamos juntos, estamos felizes com vocês, irmãos, de saber que nesses momentos difíceis nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo. É o que nós falamos no domingo. O governo, a prefeitura impuseram o fechamento das igrejas. E nós tivemos que obedecer. Mas a igreja se multiplicou. Cada celebração online é uma igreja em casa. Nós temos a célula do pastor Luiz, a célula da Ana Paula, a célula do Domênico, a célula da Larissa, a célula dos meninos, que é eu e o Luiz que cuida, as células das crianças, que é a Fernanda e a Arlene e a Camila, que auxiliam. Nós temos essas células. E essas células hoje, cada um estão na sua casa. Então, das 6 células que nós temos, 6, 7 células que nós temos, multiplicou e muito mais. Então, você vê,
Veio a luta, veio a dificuldade, mas nós usamos as armas que Deus nos deu, que hoje é a tecnologia aqui também, para divulgar o reino de Deus. E a gente tem muitos amigos falando com a gente aqui, a gente percebeu muita gente, muito amigo entrando. Deus abençoe você que esteve conosco neste momento. Agora nós vamos orar para abençoar a sua vida, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas igrejas, os nossos líderes espirituais, os nossos líderes políticos, para que eles andem na presença de Deus e assim a nossa nação possa servir ao Senhor. E se a nação serve ao Senhor, é uma nação abençoada. E o Brasil tem tudo para ser uma nação extremamente abençoada. Então nós vamos orar. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo maravilhoso junto com o povo de Deus. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que veio aqui, que curtiu, que está assistindo conosco este tempo. Deus, o Senhor é bom demais, que o Senhor esteja na casa de cada um, que os anjos do Senhor acampem ao redor daqueles que amam o Senhor, que o Senhor nos proteja deste vírus, que o Senhor nos proteja das mais variadas artimanhas do inimigo, Deus, e nós possamos viver debaixo do Evangelho da Paz, nós possamos viver a verdade do Senhor, nós possamos estar em oração continuamente, protegendo a nossa mente, protegendo todo o nosso corpo, adorando ao Senhor, clamando ao Pai em nome de Jesus, e deixando, e clamando, falando com o Espírito Santo o tempo todo, porque a verdadeira fé é estar em comunhão o tempo todo com Deus, através de Jesus, na presença, na unção do Santo Espírito. Guarda cada família, Deus, se está tendo alguma contenda, alguma dissensão entre pais e filhos, entre casais, Pai, em nome de Jesus, que ao encerrar essa oração, ao encerrar esse tempo juntos, Deus, que cada um possa olhar um para o outro, Deus, e às vezes até aquele que tem razão retroceder e pedir um abraço, pedir desculpa, para recomeçarmos no Senhor, ó Deus, porque o Senhor quer habitar em meio à paz e o amor, o Senhor não habita em meio à guerra. Então, em nome de Jesus, nós ministramos paz, vida, alegria, saúde, proteção espiritual, proteção nos nossos sentimentos, para que possamos ser verdadeiramente representantes do céu na terra, embaixadores de Deus aqui nessa terra. Que o céu desça à terra através das nossas atitudes sempre. Que o Senhor abençoe cada família, cada amigo e irmão que participou desse momento conosco. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite, muito irmãos. obrigado. Deus abençoe. Estamos cada vez mais juntos em Cristo.